Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem? Ó, tô animadão porque conseguimos informações sobre John Kennedy, hein? O que tá acontecendo nos bastidores do Fluminense em relação ao John Kennedy. Já te adianto, tá rolando uma pressãozinha aí, tá? Tá rolando uma pressão nos bastidores, nos corredores de Laranjeiras. Também vamos comentar sobre uma notícia que saiu lá na Rússia, sobre Krasnodar e Canóbio. Pô, perder Canóbio, né? Aí o Fluminense vai ter que dar um jeito. A gente também vai falar sobre Zubeldia agora, meu amigo. Tem que ficar com os olhos aqui, ó. Ó, dois olhão gigante, gigante. A notícia é que o anúncio de hoje muda tudo pra mim. Será? Não esqueça de arrebenta no like. Arrebenta esse like, meu querido, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos. Não esquece também de se inscrever aqui no canal, tá? Ajuda a gente quase 99 mil inscritos. É verdade, faltam apenas 70 inscritos para conseguir 99 mil, tá? Então é isso, se inscreve, ativa o sininho tricolor, deixa aquele like e bora. Bora, porque a gente tem muita coisa para falar. E a primeira coisa, eu já quero começar pelo que eu disse no fim, né? Olha isso aqui. A gente fez um vídeo, hoje foi muito divertido, cara. Eu tava gravando um vídeo falando sobre as lesões do James e tal. Do nada, no meio da gravação, já tava no fim da gravação, recebi essa notícia aqui que o Fred está de volta ao Fluminense, né? Jogador, agora treinador Fred, né? Vale destacar que o treinador é profissional agora, né? Ele, de certa forma, se formou, fez cursos preparatórios aqui mesmo na Granja Comari e tudo mais. Falei sobre isso e citei pra caramba e tal. Eu fiquei feliz. Ter esse cara o máximo que pode perto do Fluminense, meu coração vai ficar alegre, né? Só que essa notícia aqui também tem um lado que eu também comentei um pouquinho, só que eu comentei muito lá no fim do vídeo. Eu acho que ninguém não, né? Mas assim, poucas pessoas chegam até o fim do vídeo. Então eu queria trazer esse desafio aqui pra vocês, tá? Essa notícia aqui simplesmente vai deixar o Zubeldia com os dois olhos desse tamanho, tá? Por quê? Eu conheço o meu eleitorado, tá bom? Eu conheço o meu eleitorado, eu conheço meus inscritos, eu conheço vocês. Não adianta. Eu conheço, são muitos anos aqui. E eu sou tricolor, então assim, fica muito fácil entender o que vai acontecer aqui. Vamos lá, vamos montar um cenário hipotético para você entender por que essa notícia aqui pode ser muito pesada para Zubeldia. É o seguinte: Zubeldia não vem agradando. Essa é a verdade. Tem gente que gosta do trabalho do Zubeldia e até aqueles que gostam falam, putz, mas podia melhorar, né? E tá tudo bem, eu acho que sempre a gente pode melhorar. Só que eu vejo, pelo menos aqui de inscritos da Hora do Flu, que comentam, né? Porque nem sempre você comenta. Talvez você me assista há mais de 5 anos e você nunca deixou um comentário. Tá tudo bem. Só que quem comenta eu consigo ver, né? E eu vejo muita gente criticando o Zubeldia, dizendo que o Zubeldia burreu o dia, que o Zubeldia não consegue, que o Zubeldia não gosta da base, que o Zubeldia tem seus problemas. E, meu amigo, você ter um Fred do clube, Zubeldia agora tem uma regra. Na primeira vez que o Zubeldia, 3 vezes o Fluminense não jogando nada, com muita dificuldade, Zubeldia errando em substituições, né? Escanteando a galera, não oportunizando, eu tenho certeza absoluta que o que vai ter de tricolor falando, oh, pode, Zubeldia, pode ir embora, sobe o Fred. O Fred já tá no clube, já sobe o Fred pro profissional. Acabou. Esquece esse negócio do Zubeldia. Vem com o Fred, vem com o capitão. Vem com o monstro, vem com o Fred. Entendeu? Vem com o Dom. É isso que a galera... Eu tenho plena certeza disso. Fred no Fluminense é mais peso aí pra Zubeldia, com certeza. Aí eu tenho certeza que a galera fala assim, não é bem assim. Aí eu vejo a diretoria do Fluminense, não, nada a ver, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Vocês não têm ideia a força que a torcida do Fluminense tem. Vocês não têm ideia da força que vocês têm. Vocês não têm ideia. A gente não tem ideia. Então assim, sabe? Um apoio massivo e um pedido ensurdecedor de uma torcida pedindo a saída de Zubeldia e querendo o Fred como treinador do profissional. E isso somado a Fred conseguir resultados no profissional. Desculpa, em Xerém, na base. O pessoal não vai nem querer saber se é base. O pessoal nem vai querer saber. Eu falo assim, Fred já tá
quantos jogos tem o time da base, Fred? Ah, são 5 jogos, 5 vitórias. Esse é o treinador do profissional. Porque isso já aconteceu também, né? A gente tem no nosso rival, né? Isso aconteceu. O Felipe Luiz assume lá e se deu bem pra caramba, já conhecia os jogadores e tudo mais, e acabou dando muito certo. Então, rapaz, Zubeldia agora tem motivos pra ficar sem sono, porque próximos erros de Zubeldia ou atitudes de Zubeldia que não agradam a torcida, eu tenho a plena certeza que a torcida do Fluminense gritará Dom Fredon. Eu tenho certeza. Então o Zubeldia aí vai precisar ficar com as suas barbas de molho, tá? Bom, continuando aqui, bora lá para a Rússia rapidinho, porque a gente precisa te trazer essa informação. Tá rolando lá na Rússia, tá? Essa aqui é uma informação que vem da Rússia, que o Krasnodar tá negociando a contratação do Augustin Canóbio. Até a gravação desse vídeo, a gente não conseguiu nenhuma confirmação com pessoas ali próximas ao Fluminense ou fontes do Hora do Flu, né? Nosso repórter Thiago Manolo. Mas eu tô trazendo o que tá rolando lá, tá bom? Só para dizer que é o que tá rolando lá. Não sou eu que tô falando, não. Aí dizendo o seguinte, tá? Clube russo pretende oferecer, então por causa disso eu acho que ainda não sabemos de nada, cerca de 2,5 milhões de euros por ano ao atacante, lembrando que isso aqui é salário, acima dos 1,6 milhão de euros que ele recebe no Brasil. A transferência pode girar entre 12 a 13 milhões de euros, né? Embora ainda não haja uma proposta oficial. Por isso que eu acredito que a gente aqui ainda não esteja ligado no que está acontecendo. Igual aquela situação da Lazio, né? Até a situação da Lazio, a gente sabe de uma sinalização, mas não de uma proposta, como a gente já tinha adiantado para vocês. Canóbio é visto como principal substituto do Vitor Sá, né? Vitor Sá que foi para o São Paulo, né? Recentemente, São Paulo anunciou o Vitor Sá aí. Nesse momento, é prioridade do Krasnodar. Então, a informação que vem lá da Rússia é que Krasnodar vem mesmo para tentar tirar Canóbio do Fluminense. Aí eu já enxergo alguns cenários. Mas antes, deixa eu comentar sobre essa informação. O que a gente sabia de bastidor é que Canóbio não queria ir para a Rússia, tá? Era o que a gente sabia. Só que, parou para pensar em uma coisa muito especial nessa informação aqui? Olha o quanto que ele vai ganhar por ano. 2,5 milhões de euros, tá? Por ano. Isso aqui dá cerca de 1,2 milhões de reais por mês, tá? Pensando aqui em real, é muito mais do que ele ganha no Fluminense hoje, tá? No Fluminense, hoje o Canóbio, ele deve ganhar o que? A metade disso aí? De 1,2 milhões? Então, é um salário bom. É um bom salário, né, para o Canóbio comparado ao que ele ganha. Ele ganharia talvez o dobro do que ele ganha atualmente no Fluminense, tá? Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem informação que ele queria ir para a Rússia, mas é dinheiro, né? É money, né? Talvez o fato do dinheiro, do salário ser bom, talvez o Canóbio possa ter pensado, pô, até que Rússia não é tão ruim assim, né? Olha o salário. Pode ser, tá? Pode ser. E sem falar que Canóbio poderia estar ali esperando outras propostas da Europa, né? E ainda não aconteceram. Então, o que aconteceu é o Krasnodar. Então ele pensa, pô, tentei Europa, quis Europa, até agora não chegou nada. Talvez eu vá para o Krasnodar. Então, essas coisas podem, né, ter ali cooperado para uma mudança de postura e de resistência do Canóbio em relação à Rússia, tá? É isso o que eu acho, tá bom? Pelo que a gente ouve nos bastidores, eu creio que é mais ou menos por aí. Já na base da venda, a notícia traz que seria cerca de 12 a 13 milhões. Vamos pegar 13, né? Porque se é de 12, entre 12 e 13, pega 13 e 13 milhões, a gente está falando de mais de 70 milhões, 75 milhões de reais ali, né? Desse valor, já 80% viria para o Fluminense, tá? O Fluminense tem 80% de Canóbio aí, né? Então o Fluminense adquiriu bastante ali quando comprou o jogador juntamente ali ao Atlético Paranaense. Então seria um valor, eu acho bom. Eu sinceramente não sei, não. Eu sinceramente não sei. Vou pensar mais sobre isso, depois eu falo. Então o valor geraria em torno de um pouco mais de 70 milhões, né? Um salário do Canóbio, basicamente o dobro que ele ganha aqui, né? Vamos ver. Caso isso aconteça, a gente está falando do Fluminense vender
possivelmente, não só um, mas dois, né? Porque se a situação do John Kennedy, que a gente vai comentar ainda nesse vídeo, evoluir, e isso aqui for verdade, a gente tá falando do Fluminense aí, né? Conseguindo um bom montante que ajudaria o Fluminense às questões financeiras que precisa, né? Ao dinheiro que necessita fazer para poder pagar as parcelas dos jogadores que já adquiriu e tudo mais. Então é isso, tá? Aí fica aquela questão. Caso isso role, o Fluminense vai precisar ir ao mercado. Não vai ter outra situação. O Fluminense precisaria ir ao mercado buscar pelo menos um ponta de altíssimo nível, né? Aí eu acho que é por aí. Agora, se tu falar pra mim assim, não, Thiago, a gente só vai vender o Canóbio e não vamos trazer ninguém. Aí, meu amigo, esquece, deixa o Canóbio quietinho aqui. Porque, querendo ou não, o Canóbio é bem mais útil do que o Kevin Serna, por exemplo. Do que o Soteldo, por exemplo. O Canóbio é melhor do que esses nomes. Então a gente só estaria enfraquecendo o ataque sem a necessidade. Mas se você me fala, pô, nós vamos vender Canóbio e John Kennedy, mas vamos trazer, sei lá, vou dar um exemplo, tá, pessoal? Denis Boangá. Aí eu falo, putz, aí um ataque com o Savarino, Hulk, Denis Boangá, é um mundo meio louco, né? É meio absurdo. Mas aí é só um exemplo, tá? Mas teria que sim ir atrás de um atacante de alto nível. Vamos ver, né? A gente está correndo aqui em busca dessas informações, mas não é novidade que Krasnodar quer o Canóbio, tá? Isso já aconteceu há um tempinho atrás. Já rolou sondagem, já rolou interesse. Então, por isso que eu tô trazendo para você. Tem base de verdade nisso aqui, pelo que a gente já viu ali. Tá, meus amigos? Então, fica tranquilo em relação a isso aí. Seguindo aqui, bora para a informação que a gente conseguiu apurar sobre John Kennedy. Olha só, galera, a gente conseguiu apurar, nosso querido Thiago Manolo, né, o repórter desse canal, que o clima esquenta em Laranjeiras após o interesse da Lazio por John Kennedy. Cresce a pressão pela permanência do atacante. Então, pensando em Fluminense e os corredores ali de Laranjeiras, está rolando isso aqui. Uma pressão para que o JK fique, ó. O interesse do Lazio em John Kennedy, revelado pela imprensa italiana, parará, né? Embora o clube italiano ainda não tenha apresentado uma proposta oficial, a simples sondagem já gerou forte repercussão. Nos bastidores, pessoas ligadas ao ambiente político do Fluminense defendem que a venda só seja considerada diante de uma oferta realmente irrecusável. A avaliação é que os valores especulados até agora não compensariam a perda esportiva de John Kennedy, tá bom? Que John Kennedy representa ali para a equipe. Então, meus amigos, o que está rolando nos bastidores é uma pressão para que o Fluminense não venda John Kennedy, ainda mais pelos valores especulados, né? Que, segundo eles, não são lá essas coisas. Continuando, a gente tem o seguinte: outro ponto debatido é o retorno financeiro, né? Caso o Fluminense, como o Fluminense não possui 100% dos direitos econômicos, parte de uma futura venda seria destinada ao clube formador do atacante, reduzindo o valor líquido recebido pelo tricolor. Esse fator reforça o entendimento que as negociações só fariam sentido mediante uma proposta muito acima dos valores ventilados, tá? Então, enquanto a Lazio avalia próximos passos, a pressão pela permanência de John Kennedy aumenta dentro e fora das Laranjeiras. O atacante voltou a ser um dos principais nomes do elenco e, para uma boa parte do ambiente tricolor, a sua importância esportiva hoje vale muito mais do que vendas nos moldes especulados no mercado. Então é isso, meus amigos. A gente tem essa pressão interna acontecendo, né, para que John Kennedy não seja vendido. E eu até acrescentaria uma coisa, não só pelos valores, mas pelo que hoje o JK representa pelo time, né? Porque, querendo ou não, o Hulk ainda é uma incógnita, né? Apesar pô, eu acho que vai dar certo. Mas ainda é uma incógnita. Você vai vender aquele que tá, de fato, entregando para ficar com uma dúvida se vai ou não. Então, assim, é perigoso para uma equipe que quer buscar os títulos, tá? Então, eu entendo quem vai nessa linha de raciocínio também. Mas é isso. Tá rolando essa pressão interna aí sobre a venda de JK e tudo mais o que foi falado aqui nesse vídeo. Um beijo no seu coração, beleza? Tô indo nessa, tamo junto, não esquece de deixar aquele like, de se inscrever, né, de ativar o sininho tricolor e de ajudar a gente aí no canal Hora do Flu. Forte abraço a todos, beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau e valeu, pessoal.